Oi, minha gente linda, tudo bem? Esse vídeo hoje, ó, eu arrasei. Foi um sincerão com a Dani. Nesse vídeo eu tô falando sobre o DIU hormonal, que na verdade é o CIO, né? O DIU Mirena, o DIU de cobre e o DIU de prata. Estou dando um monte de opiniões, estou dando um monte de bronca. Assista esse vídeo inteiro para você ter essas informações. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com a sua namorada. E não deixa de deixar o seu like aqui pra mim, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu falo nos assuntos de sexualidade e saúde íntima. Se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva aqui nesse meu canal, deixe seu joinha já nesse vídeo e também ative o sininho pra mim, tá, gente? Que aí vocês vão receber todas as novidades daqui do canal. Além do que, aqui no link, na descrição desse vídeo, tem os links das minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e histórias sobre minha vida. E é isso aí, deixa um comentário aqui pra mim se você gostar desse vídeo. Oi, minha gente linda, tudo bem? Aqui vai ser um papo sério, um papo real sobre as minhas opiniões sobre os DIUs. DIU de cobre, DIU Mirena, que é o CIO, e o DIU de prata, tá bom? Vai ser papo reto, direto, sincerão, e porque muita gente me fala sobre isso, e eu também falo isso com muitas pessoas, com pacientes, com amigas, e enfim. Vou ser bem sincera aqui, hein? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que além do vídeo ter minha opinião, também contém dados científicos, tá? Tem muita pesquisa e muitos dados científicos. Eu não sou ginecologista, mas sim eu tenho acesso à informação de qualidade, tenho acesso a estudos e eu posso sim dar minha opinião mais sincerona possível nesse assunto. Por que eu tô falando isso? Porque simplesmente ainda existe muitos ginecologistas aqui no nosso país que não indicam o uso de DIU, né? Que não incentivam o uso desse tipo de contracepção. O porquê eu não sei. Porque pode ser porque o nosso país ainda é um país bastante religioso e acredita que os DIUs possam ser abortivos. O que não são, mas também pode ser porque ainda não se é uma prática comum aqui no país, então eles acabaram não estudando, não conhecendo muito sobre esses métodos. Enfim, eu não sei o porquê, mas na Ásia, na China, no Japão e em diversos outros países da Europa é um dos contraceptivos mais usados que tem e com enorme eficácia. Eu não sei porque nós brasileiros não exploramos tanto esse tema. Os DIUs mais conhecidos são os DIUs de cobre e o CIO, que é o DIU Mirena, que é o DIU hormonal. Mirena é o nome da marca, mas é a única marca que a gente tem aqui no país, então por isso que muita gente fala DIU Mirena. E agora o mais novo, o DIU, mais novo, nem tão novo assim, mas um pouco mais novo e moderno, o DIU de cobre revestido com prata. Ele não é somente de prata, tá? Aqui tem umas fotinhos, vou mostrar pra vocês. É no meu próprio Instagram, porque eu já fiz publicação lá. Ó, o DIU de cobre. Esse é o mini DIU, tá? Já vou explicar pra vocês. Enfim, e o DIU hormonal só não tem aquele cobrezinho. Eles são parecidos, né? Ele é um dispositivo pequeno que ele é inserido no útero da mulher, né? Ai, uma mosquinha. Pronto. Ele é inserido no útero da mulher. Vou mostrar aqui pra vocês outra fotinho dele no útero, também do meu Instagram. Olha aqui. Tá vendo? O útero da mulher, sim, ele é pequeno, ele não é grande e ele cabe inteirinho no útero e fica a cordinha dele no nosso canal vaginal. Calma e não se assustem, eu vou explicar direitinho como é que eles funcionam.
O DIU de cobre, ele tem um revestimento de cobre nele, no interior dele, que nem vocês viram naquela foto, que faz com que o nosso endométrio, que é a camada de dentro do nosso útero, ela fique inflamada, né? Ela tem uma inflamação, fazendo com que esse ambiente não seja próspero, o ambiente não esteja bom para uma fecundação. Então, se por um acaso o ovário encontrar o óvulo, encontrar o espermatozoide, ele não irá fecundar, tá? Porque ali não vai estar propício, não vai conseguir fecundar ali. E muitas das vezes também, pela inflamação, acaba dificultando a chegada desses espermatozoides no encontro desse óvulo. Tá, prós e contras desse. Acontece o seguinte, tem muitas pessoas que relatam aumento do fluxo menstrual, aumento da quantidade de sangue e aumento das cólicas menstruais com esse DIU. Por quê? Por causa da inflamação. Essa inflamação gerada na parede do endométrio vai fazer com que isso aconteça em cerca de 20 a 30% das pessoas. Já volto com o meu comentário particular sobre isso, tá? Primeiros dados importantíssimos. Outra coisa, muita gente fica com medo de engravidar com o DIU de cobre, porque ele pode se deslocar. E ele se deslocando, ele saindo do lugar, a probabilidade de engravidar é maior. Porém, essa falta de eficácia acontece em apenas 0,8% das pessoas, que não é muita gente por aí no mundo que acaba tendo o DIU deslocado. E isso também pode ser prevenido, pode ser prestado atenção, porque você vai sentir, se você tiver uma cólica muito grande, você vai sentir o tamanho do fio do seu DIU em lugar diferente. Você pode sim estar sempre fazendo exames e monitorando semestralmente para ver como está o seu DIU, para ver se ele está no lugar certo ou ele não está no lugar certo. Se você for a pessoa que acaba engravidando com esse DIU, né? Que acontece, mas é pouquíssimas pessoas, tá? A gente vê essas notícias na internet, a gente acha que é todo mundo que acaba engravidando com o DIU. E não é verdade. A eficácia do DIU é 99%, do DIU hormonal é 99%, tá? Vocês têm uma ótima eficácia, funciona muito bem. Bom, os prós do DIU de cobre é que ele não tem hormônio nenhum, você continuará ciclando, ou seja, você vai ter o seu ciclo hormonal, o seu ciclo menstrual da maneira normal, da maneira como deve ser, e você está prevenindo a gravidez. Claro que você não está prevenindo de doenças sexualmente transmissíveis, então é recomendado que você use camisinha também. Bom, agora o meu sincerão aí sobre o DIU de cobre. Eu acho espetacular o DIU de cobre pela simplicidade que ele é, né? Pela facilidade que ele é. Ele simplesmente causa essa inflamação local e o seu corpo continua funcionando da maneira que ele deve funcionar. Eu, Daniele, acho muito importante ciclar, eu acho muito importante a gente ter os nossos ciclos, os picos hormonais, ter a menstruação. Eu gosto de menstruar, tem muita mulher que não gosta. Infelizmente, a gente foi educado a achar a menstruação suja, a achar a menstruação feia, enfim, mas isso é papo de mais outros vídeos. Mas eu gosto muito de menstruar e eu gosto disso no DIU Mirena. No DIU de cobre. Porém, eu fiz parte dessas 30% das pessoas em que aumentou muito o fluxo e aumentou muito as cólicas. Eu insistia para ficar com ele, né? Eu fiquei com ele uns 3 anos. Eu insisti muito para ficar com ele, pois eu acredito que ele seja a melhor forma de contracepção. Mas para mim, infelizmente, doía muito, mesmo tomando os analgésicos. Se eu tomasse analgésico
e eu não tivesse as cólicas, tomando o analgésico, eu estaria com ele até hoje, com certeza, né? Porque esse foi o meu único problema. O aumento do fluxo, para mim, não é muito importante. Eu usava o coletor menstrual e tudo bem. Porém, eu tinha cólicas cerca de 15 dias durante o meu período e eram cólicas muito fortes, que mesmo com remédios muito fortes, elas demoravam para passar. Então, estava atrapalhando minha qualidade de vida. Eu acabei tirando, infelizmente, o DIU Mirena. O DIU hormonal, o DIU de cobre, Continuando. Agora eu vou falar pra vocês do DIU Mirena. Pronto, é o Mirena, tá na minha cabeça o DIU Mirena. Que na verdade ele é o Sil, né? Mirena é o nome da marca, que é o DIU hormonal. O DIU hormonal, ele contém progesterona que solta ali no endométrio, deixando o endométrio mais fino, uma camadinha bem fininha, fazendo com que ele não consiga também fecundar, não consiga acontecer o embrião fixar ali. Além do que, ele diminui por conta desse progesterona e tudo mais, ele diminui a motilidade dos espermatozoides. Ou seja, o que ele faz? O nosso muco muda de textura, dificultando, mais ou menos assim. É mais fácil você deslizar num gel ou numa cama de espinhos. Então, eles transformam ali o muco ruim para a passagem dos espermatozoides, tá? Então, a eficácia dele com certeza é maior, porque tem os hormônios agindo ali. Os hormônios vão agir somente ali na região, porém é claro que vai um pouquinho de dose hormonal para o nosso sangue. Por isso que nós temos também alguns efeitos adversos, que são acne, um pouquinho de aumento de peso. Também não são para todas as pessoas. A abelhinha quer ouvir falar de DIU. Também não são para todas as pessoas esses efeitos. E eu também posso considerar como efeito adverso, mas para muita gente é benefício, que por conta dessa finura do endométrio, né, por o endométrio estar bem fininho, acontece que muitas mulheres acabam não menstruando mais. Então é uma ótima opção para quem não gosta de menstruar, para quem tem muitas dores na menstruação, para quem menstrua demais e tudo mais. Porém, sim, aumento de acne, oleosidade, aumento do peso, isso pode acontecer sim. Que mais? Opinião minha, eu agora faço uso do DIU Mirena, faz uns 3 anos também. Não tenho queixas nenhuma. Tive alguns efeitos colaterais, por exemplo, hoje eu tô com um pouquinho de espinha, eu nunca fui de ter espinha, né? Eu tenho, na verdade, em algumas épocas do mês. E isso é uma coisa importante de eu falar também. Ele não vai impedir a ovulação, né? Você continua ciclando e soltando os seus hormônios, tá? Porém, a gente não tem certeza se você está ovulando ou não está ovulando. Então, em relação a libido, modificar a libido, também é muito menor do que o uso de concepcional, né? Diminui muito menos do que o uso do anticoncepcional, mas é claro que diminui um pouco sim pelo uso da progesterona. Então, eu aumentei um pouquinho da acne e de oleosidade de cabelo, no meu caso. E fora isso, o que eu não gosto dele é o fato de ter hormônio agindo sobre mim e o fato de não menstruar, né? De não ciclar. Eu não me sinto ciclando normalmente por não menstruar. Mas tem algumas pessoas, e eu tive no começo, que podem ter uma menstruação estilo escape, que é só um pouquinho de sujeirinha que sai durante o ciclo menstrual ou até em fases pré-ovulatórias, tendo uma coliquinha pré-ovulatória, que eu também cheguei a ter e hoje em dia eu também não tenho mais. É um método muito bacana, muito eficaz e eu recomendo sim muito, tá? E aí nós temos o DIU de prata. Na verdade,
O DIU de prata é um DIU de cobre que é revestido com prata para que diminua essa inflamação que o cobre pode dar ali no endométrio. Essa inflamação ainda vai ser eficaz para que não tenha implantação do óvulo fecundado no endométrio, porém vai gerar menos dor, né? Diz, né, que gera, como é um dispositivo mais novo e ainda com poucos estudos, diz que dá menos cólica, gera menos aumento do fluxo, mas de resto a eficácia é como o DIU de cobre, né? Você continua ovulando, continua menstruando, continua ciclando normalmente, com a chance também dele deslocar, né, de sair do local, de 0,8%, que também é bem tranquilo, além do que ele ser um dispositivo um pouco menor do que o DIU de cobre. Além dele, a gente também tem o mini DIU, que é um DIU que é aquele outro que eu mostrei pra vocês, espinhudinho, aqui, ó. Opa! Que é esse aqui. Esse daqui é um mini DIU. O mini DIU serve para úteros que são menores, né? Nosso útero já é pequeno internamente, ele não é muito grande. Ele é mais ou menos desse tamanho. E para úteros que sejam menor que 6 centímetros, que 7 centímetros, acabam usando esse DIU que é um pouquinho menor, tá? Que é o mini DIU. Normalmente para pessoas que não engravidaram ainda, né? Ou então se você tem um comprimento de útero pequeno, que você vai descobrir isso através de um ultrassom, tá? Tranquilo. Bom, quem não pode usar DIU? Grávidas. Não, é grávidas e pessoas que têm uma doença inflamatória no útero, coisas assim. Mesmo as meninas de endometriose podem usar o DIU, porém é recomendado o DIU Mirena, né? O SIU, o DIU hormonal. E quem pode usar DIU? Todo mundo, inclusive mulheres que nunca pariram. É uma excelente maneira de contracepção, né? É uma excelente maneira de você evitar a gravidez. E além do que, mesmo que você usar o DIU Mirena, você está deixando o seu corpo com uma quantidade de hormônio sintético, uma quantidade de hormônio que não é seu, muito menor do que você usar os anticoncepcionais via orais, né, via oral. Além do que, as mulheres que não podem tomar anticoncepcional por questões de tendência a câncer de mama, tendência de trombose, tendência de outras coisas, podem sim usar o DIU não hormonal, o DIU de cobre ou o DIU de prata. Como eu disse para vocês, eu já usei esses dois DIUs, o de cobre e o Mirena, e claro, e morro de curiosidade, morro de vontade de usar o DIU de prata, tanto que será a minha opção quando vencer aqui o meu DIU Mirena, pois como eu falei aqui para vocês, eu gosto muito de menstruar, eu acho muito importante manter meu ciclo direitinho, de acordo com o que ele tem que ser. Agora, a pergunta que não quer calar. Dani, dói? Bom, para colocar, dói? Dói. Eu não vou mentir pra vocês, não. É o vídeo sincerão, hein, que nem eu tô falando pra vocês. Dói bastante. Inclusive, a minha comadre que disse, já tinha colocado, falou pra mim que doía, o meu médico me recomendou a tomar um remedinho antes. Tem que ser sempre feito o teste de gravidez antes, para ver se você não está grávida, né? Porque senão você abortaria. Por isso que alguns médicos preferem inserir o DIU durante o ciclo menstrual. E aí você toma um remedinho, vai lá na sala do médico, alguns deles dão uma anestesia no seu colo do útero, então coloca o espectro, coloca aquele tubinho para abrir a vagina, coloca lá, dá uma anestesiazinha ali, que você vai sentir umas cólicazinhas menstruais bem fortezinhas. E aí introduz o DIU, depois você sangra um pouco, incomoda um pouquinho, dá uma cólicazinha e no dia seguinte tá tudo lindo, maravilhoso, tá? Pra tirar,
também dá uma cólicazinha bem mais fraca, bem mais tranquilo do que quando vai colocar o DIU. Alguns médicos, mas poucos médicos, fazem em hospital, para as pessoas que têm muito medo de sentir dor, acabam colocando o DIU em maneira hospitalar, tomando anestesia, mas isso provavelmente é pago à parte, ou depende do seu plano de saúde, eu não sei te dizer, né, se vale a pena ou não. Eu só sei que dói sim, mas é suportável, não é um negócio absurdo que você não faria novamente na sua vida. Já fiz 2 vezes e farei várias vezes até parar de usar o DIU. Também me fazem uma outra pergunta interessante, é sobre o fiozinho do DIU, né? O cordãozinho que fica para fora do útero, que fica dentro da sua vagina. Se isso incomoda o parceiro, se isso me incomoda, né? Se isso pode te incomodar. Bom, o nosso canal vaginal, ele é grande, principalmente quando a gente está excitada, ele aumenta de tamanho. Então, é bem difícil o pênis sentir a cordinha do DIU, principalmente porque a glande, né, você vai estar tendo outro tipo de estímulo, acho difícil sentir. Meu marido mesmo nunca sentiu. Porém, para algumas pessoas que se incomodam e que acham que sente, dá para pedir para o ginecologista diminuir a cordinha sem problema nenhum. Em relação a você tocar a cordinha, também dá para você sentir, só introduzir o dedo na vagina, principalmente quando você está num período perto da menstruação, que o seu útero está mais baixo, e aí você conseguirá sentir a cordinha. Com o sexo, tocar a cordinha não vai fazer você deslocar o DIU, tá? Isso não vai acontecer. Não tem como transando ou colocando vibrador ou colocando o dedo você arrancar o seu DIU, tá? É muito difícil disso acontecer, então não se preocupe. Não tem problema nenhum. Ó, tem uma foto de um DIU com a cordinha do DIU aqui, ó, pra fora, tá vendo? E se ela tá te incomodando, você pode pedir pro ginecologista cortar ela, não tem problema, ela não precisa ficar muito longa. E também isso vai depender do seu tamanho do seu canal vaginal, tá? Eu nunca recebi relato de que estavam sentindo a minha cordinha, né? Meu marido nunca sentiu a cordinha do meu DIU. E eu já senti algumas vezes colocando o dedo, mas eu acho muito difícil sentir, pra ser sincera. Principalmente dessa vez agora que eu tô com DIU Mirena, talvez a cordinha seja um pouquinho menor do que a do DIU de cobre, que eu sentia mais vezes quando eu colocava a mão. E também porque provavelmente meu útero descia mais vezes por conta do ciclo acontecendo de uma maneira mais normal. Agora, fazendo parte ainda do Sincerão da Dani, eu te digo o seguinte, se você tem vontade de colocar um DIU, e o seu ginecologista falar que você não pode colocar um DIU, que ele não te recomenda colocar um DIU, procura outro. Faz esse favor pra mim. É porque tem muito isso é muito estressante, tem muito ginecologista que não aceita a ideia do DIU, principalmente o DIU de cobre, né? Eles não recomendam o uso, falam que vai doer, que vai aumentar a cólica, que dói para colocar. Eles só citam as partes negativas da colocação do DIU. Mas muitas pacientes que têm o DIU são muito satisfeitas com a colocação do DIU, né? E se você não quer menstruar, se você gosta de não menstruar, você ainda tem a possibilidade de usar o DIU hormonal, o DIU Mirena, que também é excelente, que também é ótimo, sabe? E que também tem pouquíssimas contraindicações. Então, se você tem vontade de usar, se informe, busque muita informação na internet, busque muito vídeo e vai munido para o seu ginecologista dizendo: eu sei o que acontece, eu sei o que pode acontecer, mas é assim que eu quero. Ou então procure outro ginecologista. Outra coisa também que me deixa bem irritada no Sincerão da Dani é que aqui no Brasil tem muitos planos que cobrem o DIU, porém o médico não avisa o cliente, né? Então o paciente, você vai ao médico pelo convênio e aí o médico te cobra uma fortuna pelo DIU,
mais uma fortuna para aplicação do DIU. Não tá certo isso. Tem muitos planos de saúde, aliás, quase todos os planos de saúde, inclusive o SUS coloca o DIU de graça, tá? Tanto o DIU Mirena como o DIU hormonal. É só você fazer a inscrição, entrar lá, pedir pro ginecologista. Vai demorar um tempinho, mas pode ser feita a colocação sim, tá? Através do SUS. E através do seu plano de saúde, também se informe direitinho e busque algum médico que faça através do plano. Inclusive, mesmo o meu DIU Mirena, que é um DIU mais caro, ele foi coberto pelo plano de saúde. O médico faz o pedido, a gente leva ao convênio, o convênio manda o DIU para sua casa e você leva ao médico para fazer a colocação, que também vai pelo convênio, com anestesia e tudo mais. E olha que o meu convênio não é um dos mais caros, não é um dos melhores, é um convênio participativo, tá? Então, busque os seus direitos, procure bastante sobre o assunto se você tem vontade de usar esse tipo de método. E eu acredito, do fundo do meu coração, que esses são os melhores tipos de método contraceptivos que a gente tem para usar. Né? São os mais seguros e os mais eficazes e inclusive confortáveis, tá? Então esse foi o meu vídeo sincerão aqui dos DIUs. Espero ter ajudado você. E se você tiver dúvidas, perguntas, coloque aqui pra mim. Deixe seu curtir, por favor, né? Vê se vocês também gostaram desse estilo de vídeo, assim, ó, que eu sentei aqui de cabelo bagunçado mesmo, só passei um batom e taca-lhe pau falando com vocês à vontade aqui sobre isso. E mande para suas amigas, hein? Põe toda essa mulherada para receber esse tipo de informação, não ficar comprando anticoncepcional. Além do que fica caro, né? Fica entupindo o corpo cheio de hormônios não sintéticos e, enfim, não é legal. Bom, um beijão para todo mundo e até o próximo vídeo, gente.